é necessário que a gente teça aqui alguns comentários em relação a esta norma, a FECOES 03. Eu julgo esta norma de suma importância para o aprendizado, para o profissional da área elétrica, e como aqui dentro tem os equipamentos também da linha Viva, que é o meu xodó, que é aquilo que eu me apaixonei na área elétrica, né? Ou seja, o treinamento das equipes de linha Viva para trabalho com rede energizada, essa norma aqui, ela me dá bastante tranquilidade para comentá-la, mas ao mesmo tempo ela me coloca também numa responsabilidade bastante grande, né, dada a ter os equipamentos aqui dentro e o zelo com tudo isso que a gente conhece em relação ao trabalho com a rede energizada. Então esse manual de procedimento de equipamentos e ferramentas, que é a FECOES 03, né, aí está incluído também veículo, etc., que tem como a aplicação, né, também uma coisa que tem que ser colocada aqui, que isso não é só para as cooperativas, dada a ser a FECO para as cooperativas, mas também para as empresas que prestam serviço para as cooperativas, que tem que respeitar também as FECOS e as FECOD, né? Mas então, essa norma, para mim, é um xodó, né? Primeiro porque ela é uma norma que traz bastante figuras, desenho, e traz a imagem do equipamento e depois um explicativo do equipamento. Isso favorece muito o aprendizado e até respeito ao zelo e ao cuidado e ao compromisso assumido por cada um. Essa norma, ela é de suma importância que ela seja seguida e respeitada no pé da letra. Esse é o meu entendimento em relação à FECOES 03. Muito bem, professor. É sempre bom lembrar que, né, quando a gente trata de um manual de procedimento de segurança, o próprio nome já fala, segurança, né, professor? Isso é de suma importância aí para o trabalho de todo eletricista, de todo mundo que vai estar envolvido aí, direto ou indiretamente, nos trabalhos. Mas então, feitos os comentários do professor, vamos então para a nossa primeira pergunta, professor. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui então o seguinte: observe os equipamentos da figura e relacione cada uma de acordo com a sua descrição. Bom, aqui eu vou falar a figura, né, e a afirmação que ela representa. Na primeira figura aí nós temos a afirmação 3, né, que é uma cobertura para cruzeta com isolador pilar. Na segunda figura nós já temos aí a afirmação 6, é um lençol isolante de baixa tensão com velcro. Perfeito. Na terceira figura, nós temos aqui a afirmação 2, cobertura isolante rígida para condutor de média tensão sem presilhas. Na quarta figura, nós temos ali a afirmação 4, é uma cobertura isolante circular para postes. Na quinta e penúltima figura, nós temos a afirmação 5, é uma cobertura para chaves faca e fusível. E ali na última figura, nós temos então a primeira afirmação, que é uma cobertura isolante para isolador de disco e ancoragem, professor Gissemar. Então, Maurício, em relação às coberturas, e aqui nós temos várias coberturas, é bom ter o entendimento que as coberturas protetoras para a linha Viva constituem um dos principais equipamentos de proteção utilizado nas intervenções em instalações energizadas, de baixa e média tensão. Porque hoje se tem também a linha Viva trabalhando muito focada na baixa tensão também. Então, as coberturas estão aí para impedir, né, os possíveis contatos acidentais, fase-fase ou fase-terra, durante a execução dos serviços. E é muito importante citar que elas são usadas nos trabalhos pelo método ao contato e devem ser instaladas com luvas isolantes de borracha e pelo método à distância também, com os bastões, etc., que dispõem de presilha, porque, se notarem, até na figurinha aparece. Elas têm uma presilha embaixo, e essa presilha é para o trabalho à distância, ou seja, esse método de trabalho à distância também são utilizadas as mesmas coberturas, só que com auxílio de bastões. E as questões, as perguntas em relação às coberturas, cada uma tem uma característica, cada uma tem foi projetada para um tipo de uso, como o Maurício já colocou. Elas têm que ser respeitado isso, não dá para trocar ou colocar uma cobertura que foi projetada para fazer algo e colocar em outra situação. Raras às vezes isso dá certo. Inclusive, eu tenho aqui uma cobertura, né, que não está aqui ainda, ó, mas é importante citar que tenho aqui uma cobertura flexível, né? Essa cobertura,
ela é usada nos condutores, né, na média tensão, e é importante que o zelo e o cuidado com a cobertura, a colocação dela, o encaixe dentro da cobertura, ela vai encaixar e o condutor vai ficar internamente, né, por dentro, ficar bem colocada. Então usar uma cobertura dessa para outra coisa, para cobrir uma cruzeta, por exemplo, seria uma ignorância, não é? Então ela vai servir unicamente para cobrir o condutor. Isso é um tipo de cobertura que a gente tem aqui. Né? Todas as coberturas precisam de zelo e de cuidado, né, conforme reza a norma. Então o eletricista, ele não deve, sob nenhuma circunstância, trocar propositalmente, ou seja, tocar, né, de propósito as coberturas. A gente pensa, eu coloquei a cobertura no condutor e agora posso me escorar nela, ou posso colocar as costas, encostar as costas na cobertura. Não pode. De propósito isso não pode. A cobertura está ali para caso aconteça um toque acidental. Talvez pareça até uma coisa meio louca isso, né? Mas essa é a verdade. Né? Então a cobertura está ali para caso aconteça um toque acidental. A cobertura ela não deve ser encostada ou tocada propositalmente nela. Ela cobre o condutor para caso haja um contato acidental. Nós temos uma situação em que eu estava num treinamento, o pessoal da CEPRAG, né? E o pessoal colocando e tirando a cobertura. E aqui eu chamo a atenção em relação à cobertura porque cada cobertura tem o jeito certo para colocar e para retirar, para que ela seja realmente usada de uma forma adequada e que ela funcione exatamente como o fabricante pensou para ela. Que não dá para inventar, né? Como diz, inventar a roda não precisa, a roda já foi inventada e ela é redonda. Né? Então, precisa ser feito de acordo com a técnica utilizada para a utilização desta cobertura. Aqui uma cobertura que não aparece nos slides, é muito pouca coisa em relação às empresas, a utilização nas empresas. Essa cobertura aqui é uma cobertura para cobertura de chave fusível, só que flexível. Nós vimos uma cobertura de chave fusível lá, rígida. Essa aqui é flexível, facilita muito o trabalho, tá? Não é para fazer marketing, mas é para facilitar o trabalho dos nossos colegas, nossos alunos que trabalham com a rede energizada. Então a cobertura para chave fusível flexível, muito favorável no uso na rede energizada.